convocação que você faz para o debate da questão racial como um elemento chave para a gente desvendar, construir um pensamento crítico a partir da historicidade, né, como recurso no Brasil, acho que é fundamental e é muito bom te ouvir falando sobre isso. E queria então que você pudesse sintetizar aqui para nós um pouquinho, porque você entende que a desnaturalização da desigualdade social no Brasil implica no enfrentamento da questão, do tema da questão racial. Ou não dá para discutir desigualdade social sem discutir a desigualdade racial no Brasil? Bom, no Brasil, a sociedade ela tem uma herança, ela tem um legado histórico que é inequívoco. O legado da escravidão, o legado de todo o período republicano, construído sobre as bases das desigualdades. Mas tão importante quanto mobilizar a história é mobilizar os elementos do presente, porque a desigualdade social e racial se manifesta a cada instante. Então, no momento que você liga uma televisão, que você entra dentro de um automóvel, no momento que você vê o comportamento do aparato policial nos diferentes bairros da cidade, os exemplos são abundantes. E o que eu comentava hoje aqui no evento era a necessidade de percebermos como essas armadilhas são poderosas no plano da normatização daquilo que de resto deveria ser considerado uma verdadeira aberração, né? Aquele exército de empregadas domésticas, mulheres negras, aquele exército de pessoas que estão no mundo, no outro lado, nas universidades, aí só se formam homens brancos. As pessoas vão achando que aquilo tudo é muito natural, quando na verdade é uma prática social que vai se manifestando e gerando incrivelmente uma espécie de anestesia social coletiva, de tal maneira que ninguém passa, que as pessoas esquecem de contestar o que está diante do seu próprio nariz. Então nós falamos, o racismo no Brasil tem um papel estruturante na construção das desigualdades sociais. Ele está por detrás do problema do desemprego, está por detrás do problema da falta da terra, está por detrás do problema da violência, como vítimas. Mais do que perpetradores, como vítimas, são 2/3 dos que morrem assassinados, de 60 mil que morrem assassinados por ano, são pessoas negras, então só posso vê-las como vítimas da sociedade como um todo. E então o exercício de desnaturalização das desigualdades sociais e raciais, como você me perguntava, passa fundamentalmente por sermos capazes de ir para além da aparência e chegarmos na essência de determinados problemas. A construção de uma cultura de igualdade, uma construção de uma cultura de direitos, de acesso plenas oportunidades, ela inequivocamente exige um reposicionamento de toda a sociedade brasileira sobre essas questões que falam sobre as desigualdades raciais e podermos começar a fazer projetos e planos baseados dentro dessa perspectiva. Daqui a 30 anos que o número de pessoas que vão estar dedicadas exclusivamente ao emprego doméstico é zero. E que daqui a 30 anos o número de jovens que vão morrer pelas várias causas de violência, jovens brancos, mas principalmente os jovens negros, principais vítimas, vai cair absurdamente. Temos assim uma agenda a ser perseguida. O que precisamos ter é um consenso na sociedade e vontade política para tanto. Foi mais ou menos por aí que eu procurei tratar as questões nesse seminário dessa manhã. E aí queria te aproveitar para fazer uma questão em relação à própria psicologia, porque acho que como um pesquisador, um pensador dessa temática, provavelmente circulou por leituras da psicologia que trataram da questão racial. E sabemos que a gente tem na psicologia uma tradição que muitas vezes contribui para naturalizar esta questão. E aí te perguntaria assim, o que você tem visto como produção de uma psicologia crítica em relação à questão racial e o que podemos, enquanto psicologia, contribuir para esse debate? Com certeza, hoje nós temos um número de contribuições muito importante. Eu acho que mesmo as teorias que versam sobre o tema da identidade branca no Brasil, que é da branquitude, ela vem fundamentalmente da área da psicologia. Então é uma contribuição importante, porque ela coloca como objeto do estudo não o oprimido, mas o polo opressor. E é importante que o opressor, ele tantas vezes passa como invisível, passa como um dado, e que ele se manifeste, que ele se revele, mas infelizmente, se eu analisar a longa história do debate, não tanto da psicologia, mas da psiquiatria no Brasil, ela está
fortemente relacionada com os estudos sobre alterações psicológicas das pessoas negras, principalmente nos terreiros de candomblé, que é uma tradição que remonta lá a Nina Rodrigues, que pega Arthur Ramos, é muita gente que está numa zona de fronteira entre a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, e que acabam desses seus trabalhos, infelizmente, derivando para o plano normativo e para o plano de comentários sobre a própria Constituição, da formação do caráter do povo brasileiro. Aí essa história é uma história um pouco mais triste, porque esses estudos invariavelmente estão marcados por um olhar profundamente eurocêntrico, profundamente desrespeitosos em relação a essas tradições religiosas e culturais. Enfim, é sempre tempo para a gente transformar, não é porque nós herdamos uma determinada tradição do passado que precisamos mantê-la. É preciso o tempo todo, vale para qualquer área do conhecimento, a gente prestar muita atenção se, através dos nossos estudos, nós não estamos ajudando a reproduzir e perpetuar desigualdades. E acho que vale para os economistas, os sociólogos, como é o meu caso, e vale certamente para os psicólogos. Há tradições hoje de estudos são menos complicadas do que teríamos no passado, mas é sempre importante analisar essas obras no sentido de vermos quanto o conhecimento pode ser uma arma para a liberdade, quanto também pode ser para a opressão, né? Como foi, infelizmente, no passado, e que como pode continuar sendo se não prestarmos atenção às práticas e às teorias que nós estamos utilizando e reproduzindo e produzindo a cada momento.